Como que a gente consegue inovar, né? E como tem sido essa experiência num segmento que é tão resistente? Eu digo isso porque isso, né, do meu ponto de vista de impermeabilização, sem contar a parte de inovação. Perfeito. A gente vê o quanto é difícil, né, de implantar Sim. uma tecnologia nova de um sistema de impermeabilização novo, né? Que é um Perfeito. negocinho assim na obra, né? Sim. Mas a gente vê a resistência do pessoal, né? Não acredita, é preço, é custo, tudo é difícil. E como que é trabalhar com inovação na construção? Como que isso é feito? Conta pra gente um pouco. Perfeito. Marissa, assim, isso é um ponto importante que você trouxe, né? A construção civil é um mercado pouco inovador, pouco tecnológico e que ainda está atrás de outros mercados na questão de digitalização, de modernização. Então, assim, isso ao mesmo tempo que é um desafio, se você olhar o copo meio cheio, né? Ou meio vazio, isso também tem um lado muito bom, por conta das oportunidades que a gente tem de melhoria. Então, assim, é desafiador, a gente esbarra muitas vezes nessa questão cultural e muito conservadorismo, né? Então, tem muita gente, eu fazia assim... Então, se a gente olhar hoje uma construção em alvenaria, a gente vê assim, se a gente olhar 100, 200, 300 anos atrás, muita coisa ainda é feita da mesma forma, né? O bloco sobre bloco, pô... Sistemas mudaram muito pouco, né? Muito pouco, assim. Então, a gente vê, assim, tem muita oportunidade. E eu acho que o mais legal de trabalhar com isso é você mostrar resultado. Porque não tem como você vender uma inovação, vender uma ideia, se você não mostra para que aquilo existe. Né? Então, eu já sofri muito isso, por exemplo, para implementar soluções e inovações em canteiro de obra, e que a gente tem que lidar ali com um gerente de uma obra, um coordenador de engenharia, que estão, assim, atolados de coisas. A gente sabe que a dinâmica de uma obra é insana, né? São milhares de coisas para serem decididas e tal, só que a gente tem modelos de trabalho para a gente conseguir validar as coisas e mostrar o resultado, mesmo que de uma forma amostral, num primeiro momento, né? De aplicar só para algumas áreas da obra. Algumas áreas ou pequenos processos, mesmo mais como uma prova de conceito, que a gente chama, né? Então, a gente faz pequenos projetos ali que não demandem tanto daqueles profissionais, não desviem o foco deles do dia a dia, que é, por exemplo, tocar uma obra, mas que a gente consiga, com uma pequena dedicação ou, de repente, com o apoio de uma equipe externa, da gente mostrar valor naquilo. Então, se o cara vê ali, por exemplo, pô, isso aqui pode me facilitar a vida. Opa, aí ele já começa a mudar um pouco o olhar, que geralmente que ele vê é um que olhar... economiza tempo, dinheiro, aí... dinheiro, exatamente, Marissa. Então, assim, ele pode ver que, pô, como a gente falou, né, os processos são insanos na construção. Se aquilo reduz 5% da demanda dele, do tempo dele para fazer alguma coisa, já é uma grande evolução. Então, assim, isso é o mais legal de trabalhar com inovação na construção civil e a gente conseguir mostrar valor. E é aos pouquinhos mesmo. A gente vai... esse trabalho de formiguinha, de convencimento, de mostrar valor, porque de nada adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar, pô, vamos fazer no metaverso, vamos, pô, digital twins e tal. Se há pessoas envolvidas, os stakeholders, eles não entendem para que aquilo está sendo aplicado. Então, é muito interessante que nesse mercado da inovação a gente tem que falar a língua do usuário. Então, a gente tem que mapear quem são os stakeholders, para quem que a gente está oferecendo aquilo e como aquilo vai facilitar a vida dele. E às vezes que seja um pessoal de obra mais simples mesmo, a gente tem que falar a linguagem deles. Exatamente. Ó, fulano, isso aqui vai facilitar a sua vida XYZ, né? Que seja um processo construtivo, que seja algum material diferente, uma técnica construtiva diferente.